Boa tarde. Boa tarde, Kaique. Boa tarde. É uma iniciativa, né, que se deu, sobretudo, a partir do processo de formação continuada que a gente faz no Centro LGBT, e temos feito vários debates internamente sobre a realidade da comunidade LGBTQIA+, de uma maneira geral, e especialmente das pessoas trans, que é a maioria do público usuário lá do serviço, né? Uhum. E nesses debates surgiu o da relação com o mercado de trabalho, que a população trans, né, acessa de forma precária, né, sobretudo com o trabalho informal, os espaços, e também que são espaços de trabalho historicamente reservados às pessoas trans e travestis, fazendo com que essa população muitas vezes permaneça marginalizada e invisibilizada. Então, é nesse sentido que a gente tem a honra, né, de receber Isis Rodrigues, que tem esse projeto Transforme, e é uma pessoa que é formada em administração, com especialização em RH, possui uma vasta jornada de trabalho dedicada ao varejo ou atacado de moda na área comercial, com forte atuação em recrutamento, seleção e treinamento de gestores, como Reed Hunter, não sei se é assim que fala, mas contribuindo na recolocação de profissionais, além de trabalhar com a imagem corporativa, prestando mentoria. E tem como lema de vida um verso de Clarice Lispector, do livro A Descoberta do Mundo, Crônicas, que diz: amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e, às vezes, receber amor em troca. Então, seja muito bem-vinda, Isis, e fique bem à vontade, viu? A casa é sua. Eita, que coisa boa, pessoal, que bom. Muito prazer mesmo de estar aqui com vocês. Eu queria que vocês soubessem que isso é parte de um sonho, e eu tinha planejado falar outras coisas, mas eu sou escorpiana, né? Com ascendente em escorpião, nascida no Dia das Bruxas, intensa, e eu queria dizer que esse estar aqui com vocês é muito, talvez, mais importante para mim do que para vocês que estão aí. Por quê? Porque eu sou uma executiva, como a gente pode chamar, que são pessoas que tomam conta de algumas posições no mundo corporativo, frustrada, porque, na verdade, eu queria ser assistente social. E pensando nisso, essa minha carreira de executiva no varejo, eu trabalhei em grandes empresas como a Zara, como a Dudalina, e eu tive muita dificuldade, eu sempre sofri muito, porque a Bia, que é uma moça que vocês vão conhecer, é minha amiga de infância, e ela era a menina de 4 ou 5 anos da cidade que a gente já sabia que ia ser do balacobaco, assim, que nem ela é hoje. E ela sofria muito, e eu tinha muita dó. Então, isso veio das minhas memórias da infância, eu fui trabalhar, o mercado corporativo não absorve as pessoas transexuais, os travestis, as pessoas com mais de 40, 50 anos, então todos os preconceitos vão para o mercado de trabalho. E aí, o ano passado, eu comandando 75 lojas, pegando 4 voos por semana, tive um AVC, fiquei 7 dias na UTI, e quando eu saí, eu falei, quer saber? Eu vou fazer tudo diferente na minha vida, e eu vou começar tudo de novo, e vou fazer tudo que eu sempre quis, que eu amei, que é preparar pessoas para enfrentar isso, tentar contribuir, porque quando a gente acha alguma injustiça, e eu pensei sobre isso, tem injustiça no mundo e eu estou cheia disso, então eu vou tentar ser um grão de areia no meio dessa multidão, onde eu vou tentar mudar. E como é que eu posso mudar? Eu, Isis, que trabalho com vendas, que trabalho com o capitalismo, com o pior que pode existir, né, que é você vender coisas frívolas e fúteis, que daqui a 2 meses já não está mais na moda. Eu disse, eu vou formar pessoas, já que a minha especialidade é formar pessoas para serem
próximos gestores que vocês terão chegando no mercado de trabalho, eu vou formar essas pessoas para serem inclusivas, para serem a liderança que a minha geração não teve, que foi horrível, e que tem umas lideranças bem tóxicas até hoje. Então, a minha forma de contribuir foi formando pessoas para que recebam vocês uma hora no mercado de trabalho e me atrever a chegar a cutucar vocês aí na rede social, a Luana, o IG do centro, e dizer, oi, vocês me aceitam? Eu posso dizer um pouquinho do que eu tenho para dizer e dividir com pessoas que queiram me ouvir aí, junto com o trabalho maravilhoso de vocês que eu fiquei conhecendo, e para a beleza maior que o mundo é um moinho, como já diria o poeta. Luana é de Currais, da minha cidade, que a gente acabou se cruzando, e estamos aqui. É isso. A Sâmia vai colocar um vídeo de duas pessoas importantes na minha vida, que são pessoas que sempre me ajudam, né, nesse projeto que eu tenho há muito tempo, de corrigir currículos, de montar a imagem profissional, de preparar pessoas para entrevista para o mercado de trabalho, e essas pessoas sempre me ajudam, sempre divulgam as minhas causas, sempre divulgam as vagas que eu tenho, e eu quero deixar, assim, registrado aqui, junto com todos vocês, o meu compromisso de ser parceira mesmo do centro e ajudar a todos vocês que queiram ter um bom currículo, um bom portfólio, que sintam necessidade de fazer uma preparação para estar numa entrevista de trabalho e outras tecnologias que a gente pode falar um pouco mais adiante. Então, hoje eu queria, muito obrigada pela atenção, e vocês que estão aqui conosco. E aí, a Luana, a Sâmia pode botar a minha amiga de infância de Currais, que a Luana também conhece, e o outro meu amigo Beto, que também é uma pessoa querida e talvez vocês conheçam. Uhum. Oi, minha gente bonita! Eu sou o Beto Carramanhos e eu estou aqui, antes de mais nada, muito feliz em apoiar esse projeto lindo que a Isis, minha amiga, que gentilmente me apresentou, e eu fiquei apaixonado. Então, eu sou maquiador, cabeleireiro, apresentador, ator, eu sou muitas coisas, estudei visagismo, e a única coisa que eu tive que me enfiar com a cara no livro mesmo foi o visagismo, que eu emprego em todas essas outras profissões que eu tenho. Minha vida foi pautada por oportunidades. Então, essas oportunidades é o que me fizeram, o que fez a minha vida. Então, assim, eu estou muito feliz, eu agradeço muito a Secretaria de Apoio à Cidadania a Transsexuais e Travestis. Obrigado, Isis, por essa oficina que você vai dar, e nada mais é, minha gente, que a oportunidade. Vamos reverter o quadro mais ainda. Nada de marginalização, nada de preconceito. Vamos provar, através do nosso estudo e da nossa força de vontade, que a gente é capaz de muita coisa, viu? Parabéns. Olha, aproveitem a oportunidade que a vida está dando. São muitas, basta prestar atenção. Obrigado. Eu quis chamar a Bia para dizer exatamente isso para vocês, que todos os lugares são lugares para serem ocupados, sabe? A Bia é uma professora muito incrível, referência em literatura no estado, quiçá no Brasil, participa de muitos grupos incríveis de estudo sobre literatura, e é isso que esses lugares que precisam ser ocupados. Ela vai dar uma palavrinha para vocês. Olá! Antes de me apresentar, eu gostaria imensamente de agradecer ao convite de Isis e a iniciativa dela em estar encabeçando esse projeto. Meu nome é Bia Crispim, eu moro no sertão, né, no Seridó, sou seridóense e sou travesti. Minha carreira não foi fácil, minha luta não é fácil, mas eu consegui conquistar os espaços que eu queria. Eu sou professora, sempre sonhei ser. Hoje eu sou professora. Hoje não, na verdade, há 30 anos. Eu sou professora. Sou especialista em ensino de língua espanhola, mestra em literatura comparada pela UFRN. E recentemente passei no doutorado, também para literatura comparada, área que eu gosto muito de estudar.
E seguindo os passos, né, da saudosa amiga Leilane Assunção, que foi a primeira travesti a estar, né, peitando os bancos, digamos assim, da pós-graduação dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou mais uma e espero que muitas outras tenham essa chance, né, de ingressar nesses espaços, porque a universidade também é um espaço para travesti. Todos os espaços são espaços para as travestis. E nós somos extremamente potentes e a gente precisa mostrar nossa potência. A gente precisa sair dessa condição que a sociedade nos jogou, que nem todo lugar é para nós ocuparmos. Mentira! Todos os lugares devem ser ocupados por nós, porque nós somos cidadãs, assim como qualquer outra pessoa. Então eu estou aqui para falar que eu tenho uma história de luta e de muitas vitórias. E gostaria que muitas outras mulheres trans e travestis também tivessem essa mesma trajetória. Uma trajetória em que ela colhe frutos e que ela ocupa espaços sociais de direito e de fato. A todas as meninas trans e travestis que estiverem vendo esse vídeo, acreditem que vocês podem. Mesmo que a sociedade diga que não e que não, seja mais birrenta do que ela, seja mais forte do que ela e ocupe os espaços, todos os espaços, qualquer espaço, porque lugar de travesti é onde ela quiser. Aí a gente vai contextualizando, exatamente isso, que é o lugar que a gente precisa ocupar, que é o lugar que todo mundo precisa saber onde a gente pode estar, né? Pensando nisso, eu disse, olha, gente, será que vocês sabem o que vocês querem, assim? É importante que a gente saiba aonde a gente quer e o que a gente quer fazer. Eu queria saber, vocês, quem quer se apresentar, a gente pode aqui, quem quer falar o nome, falar o que espera de hoje, o que espera do mercado de trabalho? Eu já vi, quem foi que falou que queria ser bombeiro civil? O Derek. O Derek, então me diz aí, fala você, Raí, ou o Derek começa, o Derek quer, tá na minha tela aqui. Você quer fazer o quê? Se apresenta, Derek, para mim, que eu não conheço, eu já vi que vocês são aí o clube do Bolinha. Meu nome é tenho 23 anos. Eu já tinha iniciado o curso de bombeiro civil há algum tempo, mas foi antes de começar a minha transição. Aí agora que finalmente consegui um trabalho assim, não de carteira assinada, mas é um trabalho, durante a noite. Aí já dá para pagar um pouco do curso e questão dos meus hormônios. Já facilita alguma coisa já. Maravilha. E aí você já acabou o curso, Derek, de bombeiro? Ainda não, porque primeiro eu tenho que pagar os cartões e juntar o dinheiro. Tá certo, mas está no processo para fazer, né? Que bom. As coisas aos poucos, direitinho. Maravilha. Muito prazer, Derek. E você, Raí, me conta de você, esse sorrisão aí largo, o que você está planejando aí, o que você está confabulando com? Então, meu nome é Ícaro Raí, tenho 28 anos. Eu sou formado no curso técnico de enfermagem, né? Já há 5 anos que eu me formei, porém encontrei uma certa dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, né? Por questão de preconceito mesmo. Cheguei a fazer estágios, me identifiquei com algumas áreas, setor de hemodiálise, né? UTI, essas coisas. Porém, acredito que devido ao preconceito mesmo, eu não consegui ingressar na área. E por precisar trabalhar, né? Por morar sozinho, precisar pagar minhas contas e tudo mais, eu optei por voltar para o mercado de trabalho tradicional, né? Não para a minha área. E hoje eu trabalho no Cinépolis Natal Shopping, aqui em Natal, há 1 ano. E, assim, quando você iniciou falando assim, primeiro a gente tem que saber o que a gente quer, né? E eu acho que falta muito isso em mim mesmo. Uma orientação, tipo, eu fiz o curso, já fazem 5 anos que eu me formei, porém já não me vejo mais.
na área. E hoje me encontro assim, tipo, meio que sem rumo, sem saber qual. Vamos dar um chute agora no mercado de trabalho, como é que está hoje, né? Tá bem difícil, mas ela pode ficar mais difícil quando a gente não sabe para onde vai, sabe? Quando você não sabe para onde vai, que qualquer caminho serve. Então, ter um planinho, que depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode montar o nosso plano de recolocação, quais são as empresas que a gente gostaria de trabalhar, para que a gente possa fazer essa ponte lá nessa empresa e dizer, e aí, que tal? Você não gostaria? Né? Então, esse assunto a gente vai tocar um pouco mais para frente. Vamos tocar agora. Alice, você gostaria de continuar a apresentação? Aqui no meu radar. Ai, ok, vamos lá. Meu nome é Alice Hopes. Bom, por onde eu posso começar? Uma vez, terminando o ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, um rapaz da UNP foi lá na minha escola oferecer alguns cursos, algumas bolsas, só que não quanto à bolsa em si, mas ele me falou uma questão muito interessante sobre sonhos, onde quem sonha alto, chega alto, sabe? E quem tem medo de cair, acaba não subindo mais na vida. Enfim, e aí isso ficou na minha cabeça. E a questão é que eu me considero uma pessoa muito sonhadora e meus sonhos são bem altos. Eu acho que uma coisa que eu sempre tive foi essa questão de ser decidida que eu vou estar na área de teatro, na área do cinema. E isso é uma coisa que eu sempre, mesmo antes da transição, eu estava focada nisso. Eu cheguei até um tempo cogitar a fazer história, mas, na verdade, não era isso que eu queria, porque a minha relação com a história é a relação dramatúrgica, não a relação com a história em si. Enfim. E como é que está hoje a sua situação de escola, assim, de formação? Você está buscando fazer isso? Então, eu estou fazendo agora Universidade de Teatro, na UFRN. Foi um lugar, inclusive, que eu me encontrei muito, porque lá no DEARTE, eles são muito abertos para questões como essa, como transição, e gênero e sexualidade. Mas tem também o meu envolvimento com o cinema e audiovisual. Eu acho que isso é mais uma questão freelancer para mim, né? De estar envolvida com pequenos trabalhos, sabe? E esse talvez seja o meu jeitinho de ganhar dinheiro. Então a gente vai fazer um portfólio incrível, Alice, aguarde. Ai, que assim seja. Super prazer te conhecer, tá? Obrigada. Theo, você quer dar um alô, Theo? Quer dizer quem é você, o que você está procurando, o que você está afim? Vai, Theo. Vamos lá. Eu sou Carol Teodoro, tenho 23 anos e eu estou num momento da vida em que eu estou muito na dúvida. Chegou uma época da minha vida em que as pessoas sempre falaram para mim, porque eu desenho, sempre falaram, você seria bom em arquitetura. Eu gostava de arquitetura, ainda gosto, só que eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia civil. E eu passei um período no escritório e passei outro período na obra. Quando eu cheguei na obra, eu parei e fiquei. Eu não quero mais arquitetura, eu não quero trabalhar num escritório, eu quero estar ali no dia a dia da construção, porque é algo, sei lá, surreal. Não é só eu fazer um projeto e ir lá visitar como é que tá. Não, eu vou estar participando do projeto, eu vou ver cada detalhe que na arquitetura não iria ver. Aí foi daí que eu pensei, arquitetura não é para mim. Aí eu vou para quê? Engenharia civil. Aí eu estou num processo de estudo, principalmente esse ano. Era para ser o ano passado, mas por causa da pandemia, eu achei melhor parar um pouco, só sobreviver, né, no caso, a situação. E depois eu me programar para isso. Eu nunca me liguei em questão de idade para me formar, não. Eu vou fazer o que eu gosto com o tempo que eu me senti que eu estou preparado. Só que, quando eu era criança, meu sonho era ser dentista.
Aí eu estou muito na dúvida se eu faço odonto ou engenharia civil. São duas áreas em que eu tenho certeza que, se eu for, eu vou dar o meu melhor, e só estou esperando aquela energia em dizer em qual caminho eu vou seguir agora, qual que eu quero. Eu amo Existe algumas coisas que podem ajudar, tá? Fazer mapeamento de carreira, teste de aptidão, é bem bacana. Depois a gente pode agendar também. Aí é isso, eu sei o que eu quero, as duas profissões para mim são incríveis, eu tenho muito, mas também eu foco muito em, eu não quero viver em engenharia para o resto da minha vida, eu não quero viver em odonto pelo resto da minha vida, eu quero fazer algo gradual. Daqui a tantos anos eu quero, por exemplo, estou cursando odontologia, daqui a tantos anos eu quero, sei lá, vai depender da vibe que eu estou, vou para fazer, uma vez eu fui até para um projeto que é o NP, a escola, para a gente conhecer questão de cursos. Eu cheguei lá e tinha um senhor. Ele veio e falou assim: eu tenho 60 e poucos anos e eu estou fazendo. Como é que diz? Eu esqueci. Eu tenho 48 e estou mudando a vida todinha de novo. E aí, que tal? Vamos ver se você me pega na carreira? Exatamente, foi isso que Gostei. ele quis passar. Ele estava fazendo, eu esqueci, que é sobre os direitos. Eu acho que é direito mesmo. Aí ele falou: eu estou fazendo isso, eu tenho 63 anos, mas é por aí que as pessoas vêm que acham que tem o direito de enganar a gente com propaganda, com isso, com aquilo. Aí ele falou: eu estou fazendo direito para justamente eu ter o acesso aos meus direitos e poder ajudar as pessoas, principalmente da minha idade. Por isso que eu estou aqui. Eu sou o mais velho da minha turma tem, o mais velho que tem, tinha 27 anos e, tipo, eu tenho 63. É isso que eu quero mostrar, e que independente do que você cursou lá na frente, você vai chegar um momento da sua vida que você pode escolher outro curso e se aventurar por ele. Não É muito cedo, não precisa escolher nada para o resto da vida ainda. Exatamente. Muito obrigada, muito prazer, viu? Igualmente. Posso fazer um parênteses? E o João Felipe, quem vai, Kaique? Vamos você que está na minha sequência. Quer falar? Quer dizer o que você está procurando? Fiquei aguardando, eu achei que era outro Kaique. Você é o Aires. É, sou eu. Meu nome é Anderson Kaique, mas todo mundo me conhece como Kaique. Tenho 27 anos. Hoje eu trabalho há um bom tempo já. Trabalho na área de bar e lanchonete aqui em Natal. Né? Hoje eu continuo trabalhando em um bar, trabalhava no Casa Nova, hoje trabalho no La Luna. Vai fazer 3 anos que eu estou no La Luna, mas é informal. E eu passei muito tempo da minha vida perdido em relação a uma vida, um curso, né, para profissionalizar, para me profissionalizar. E também tinha a questão de não ter muita escolha. Eu tinha que trabalhar ou estudar, né? Saí de casa muito cedo, então, desde os meus 16 anos, eu tive que batalhar, assim, bastante. Hoje eu entendo que uma área que eu me identifico bastante é de serviço social, né? Tenho pensado bastante em entrar no curso, até por Eu aqui, também. quase 10 anos estar envolvido. Eu só não vou ligar a câmera porque eu estou sem camisa. Até porque sou envolvido em movimento social há quase 10 anos. E sempre é uma coisa que me chama. Esse ano eu resolvi sair, né, de movimento social, justamente para me organizar em relação a isso, a um curso, a minha vida profissional, mas foi muito difícil porque todo ano eu fazia a mesma coisa e acabava voltando. Acabava me afastando e aquele chamado para eu ir para o meio do movimento social, mas esse ano até agora eu consegui. Não terminou o mês ainda. Dá para fazer os dois, Kaique. Se organizar, todo mundo fica feliz. Eu decidi me afastar porque consome muito o tempo, muito estresse. Eu disse, não, eu vou para a minha saúde psicológica é melhor me afastar. E é É isso, né? verdade. Cada um entende seu tempo. Eu tenho essa paixão por serviço social há muito tempo.
E eu acredito que esse ano sai. Esse ano dá certo. Entrar no... Maravilha. Prazer, Kaique, tudo de bom? João Felipe, querido, tudo bem? O seu microfoninho está desligado. Dá um clique aí. Liguei agora. Olá. Tudo bem? Tudo bem, eu me chamo João Felipe. Faz poucos meses que eu descobri, né, um mundo transexual e me identifiquei como uma mulher trans. E esse é meu último ano na escola, eu só tenho 17 anos. E eu tô nessa fase de, né, me aceitar bem, descobrir o que eu quero, que até então eu pretendo fazer medicina, ou algo na área da saúde, caso não seja medicina, mas é isso. Que bacana, que bom. Você vai ter uma surpresa. Tem uma colega sua aí que vai dar uma inspirada em você, que eu nem vou te dizer. Aguarde aí que você vai ver. Certo. Ô, Sam, a minha flor. Gente, então, muito prazer a todos. Vamos dar uma começada agora para a gente ir ali para o conteúdo e a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho que está hoje. Existe um movimento hoje muito interessante, que é o movimento da inclusão, das empresas abrirem a discussão sobre isso, de serem mais inclusivas, de falar sobre esse assunto. Então, é um bom momento para se discutir. A gente ouve muito falar sobre isso, mas a realidade ainda é muito dura. Segundo a ANTRA, 90% dos travestis afiliados estão trabalhando com prostituição para sobreviver. Então, a gente precisa dar uma mesclada nisso, né? A gente precisa ver pessoas que vão ser médicas, que vão ser diretor de teatro, ser pessoa bombeiro civil e que não vai restar somente subempregos ou prostituição para essa parte da população. Então, a gente vai precisar mesmo entender como é que é o game, entender como é que é o jogo, entender que um currículo bacana é o seu cartão de visitas. Então, se eu for na sua casa, você me convidar, você vai arrumar a sua casa, o seu cartão de visitas, a sua sala para me receber. Então, um currículo, ele precisa ter uma estrutura, é como você está se apresentando para as pessoas, ele precisa ter um quê de se vender, de dizer o que você faz, de dizer quais são as suas realizações, ou se você não tem ainda, de apresentar outras coisas, outras competências que pode agregar no trabalho, né? Onde você vai, não tem aquela velha pergunta: se eu não tenho experiência, como é que eu vou conseguir um trabalho, né? E aí eu falo da brecha, que é da brecha da gente, vocês se profissionalizam, a gente estuda junto e a gente vai brigar atrás do mercado de trabalho junto, mas vocês precisam estar preparados quando essa oportunidade chegar, e ela começa pela imagem profissional e por um currículo. Então, falando sobre o mercado de trabalho e sobre a diversidade e a inclusão, é isso, a gente precisa saber aonde a gente quer ir, que espaço que a gente quer ocupar, né? E ter o norte, ter o caminho é muito importante, porque, passou um ano e quem não cuidou de fazer alguma coisa foi um ano literalmente perdido, né? Porque tudo esse caos, mas existe algumas coisas que a gente pode talvez ter acesso, se a gente tiver uma internet, se a gente tiver um lugar que a gente possa se conectar, porque todos vocês são muito jovens, aliás, todos podiam ser meu filho, me respeitem. Vocês têm noção do que o WhatsApp, do que a internet foi capaz de revolucionar? Você imagina que quando eu tinha, 17 anos, eu nem tinha acesso a um bip, aqueles que a gente mandava uma mensagem, porque isso era o auge da tecnologia e eu não podia ter? E hoje, com um aparelho, a gente, em 2 cliques, a gente tem voz, todo mundo tem voz, né? Aí tem gente que tem uma voz muito ruim, que não deveria ter, e tem, mas é a democracia, e tem a gente que pode também ter voz. E a gente tem que gritar, e esse panfleto que a Luana disse que vai mandar lá, a gente tem que gritar, que eu digo no sentido de fazer barulho, de cutucar, de estar ali, de resistir, porque já foi muito pior, pasmem,
E eu já tive que esconder um colega de trabalho meu durante 6 meses do meu gerente, porque ele era um menino, segundo o julgo da minha diretoria, muito afeminado, e ela não queria trabalhar com pessoas assim. E foi naquele momento que me deu o estalo e que eu não precisava esconder um cara por causa disso, né? E a gente sabe que isso acontece. Então, um processo seletivo é esse relacionamento, esse encontro entre a gente já ter um bom currículo e a gente ir lá dizer por que a gente pode participar daquele encontro, né? Como é que a gente pode competir com aquela vaga. Como é que funciona? Geralmente você tem um currículo, tem uma carta de apresentação, onde às vezes quem não teve trabalhos que são registrados, às vezes tem cartas de recomendação, alguém diz, participou de um projeto disso, de um projeto aquilo, que não tem vínculo empregatício, mas de certa forma é uma recomendação, né? Alguém está dizendo que você trabalhou, que você ficou ali, que você prestou aquele serviço. Ele precisa estar sempre atualizado. Hoje, quase 70% das ligações feitas por recrutadores, você perguntou que era headhunter, não tem outro termo, que é um termo muito usado em recursos humanos, mas da letra é caçador de talento, é alguém que vai lá e fica procurando, você tem uma empresa e diz assim, Isis, eu preciso de um gerente para minha loja, mas tem que ser assim, 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 assado. Ela não quer procurar, o headhunter vai na concorrência, passa lá no cinema e foi super bem atendido pelo Raí e tá precisando de uma super pessoa num outro lugar. Eu faço isso direto, tá, gente? Então, aí você tá lá, pegou o Raí, comprou o bilhete, não sei o que o Raí faz, pegou, fez alguma coisa, ou passou pelo Raí e ele atendeu super bem, aí deixa um cartãozinho e fala assim, se você conhecer alguém, eu estou contratando para uma empresa assim, 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 assado, e periquito, e papagaio, e paga isso, e tem esse benefício, tem aquilo. Se você conhecer alguém, você pede para me ligar, a pessoa guarda aquilo no bolso e diz, opa, primeiro eu vou saber o que é, né, para ver se é uma coisa melhor ou não para mim, depois é que eu passo para outra pessoa. Então, eu também faço esse trabalho e muitas pessoas fazem, porque é muito mais fácil contratar um cara que me atendeu no meio de um caos, uma fila do cinema enorme de um lançamento, a pipoca bombando, a outra estressada, o Guaraná explodindo lá, um negócio que não coisou direito, e o cara tá lá na boa, pois não, obrigada, só um minuto, vai dar tudo certo, né? Se sentiu aí representado, né, Raí? Então, se eu vejo que aquele cara é equilibrado, que aquilo tá ali, que ele não tá estressado, que não tá descontando em ninguém, eu quero ter esse cara para mim no meio de um caos que atende super bem. Então, funciona assim a postura que a gente tem no nosso trabalho. E esse currículo atualizado, 70% das pessoas não atendem o telefone. Eu não sei por quê, porque, não conheço. Se a gente tivesse telefone só para receber chamada de quem a gente conhece, não precisava quase ter, né? Então, a gente precisa colocar o telefone lá no currículo que a gente vai atender, porque é um estresse. Você pega um bolo de currículos ou um bolo de coisa, você liga, cai e a pessoa não atende, porque, sei lá, acha que é cobrança, acha que é a chateação da TIM, da Claro e da coisa, enchendo o saco para você trocar de plano. Então, tem que prestar atenção e tem que atender o telefone, né? O documento precisa estar em bom estado, se você for entregar pessoalmente, resolveu dar um rolê no comércio ou em algum lugar e vai estar com o documento em bom estado, priorizar as informações básicas, nunca colocar demais, não precisa colocar sexo, brasileiro, idade, se é casado ou solteiro, diz que está, né? Não precisa nada disso, porque a gente vai ter um período na entrevista que, se a pessoa quiser, o que me parece às vezes um pouco invasivo, ela pergunta e a gente vai responder se a gente também quiser responder detalhes da nossa vida, mas ele precisa ter informações básicas, que seja gostoso olhar para aquele currículo e dizer, nossa, eu vou chamar o Raí, olha o que ele faz. Raí, você trabalha em que setor? Eu peguei você para Cristo, que você está o primeiro aqui.
Eu trabalho como assistente de sala, trabalho diretamente dentro da sala e na bomboniere, onde vende pipoca, refrigerante, essas coisas. Ah, então eu bem que acertei no exemplo, né, Raíssa? Pois é. Então, priorizar essas informações básicas, o que faz, o que eu faço? Uma informação que poderia estar no currículo do Raí. Eu atendo uma média de X pessoas em horas de pico no final de semana, 200 pessoas. O cara fala assim, nossa, o cara é ágil. Eu coordeno 8 sessões de cinema por tarde, organizando e colocando, atendendo o cliente bem e colocando em seus devidos lugares. Né? Porque isso pode não parecer bobagem, mas ele está dizendo, o Raí é um cara grande, o Raí é um cara ágil, ele atende muita gente, ele tem responsabilidade, ele deve ser um cara super bacana que trata todo mundo bem, senão não ia colocar ele no BO de ter que encontrar a sala lá, que neguinho sentou no lugar do outro, que botou na cadeira do outro. Então, essas informações, elas dizem muito no currículo sobre a pessoa, né? Mas é proibido. Quer dizer, não deve colocar foto fora do contexto. A gente tirou aquela foto linda, assim, sem camisa, na praia, ou num lugar super relaxado, e gostou tanto da foto, que realmente ficou tão bonito. Você vai lá, o quê? Sapeca aquela foto no currículo. E a gente vive de imagem, né? E a imagem que uma rede corporativa quer ver é aquela imagem mais neutra, menos temática, digamos assim, não ser na praia, uma coisa mais formal, né? Desvios de ortografia, a gente tem que tomar, às vezes tem corretor, todo mundo erra, não tem problema, mas às vezes é um desleixo ter palavras mal escritas ou com outras letras que não tem nenhum problema, porque a gente não sabe tudo, a língua portuguesa é muito rica, mas às vezes tem programas que tem o corretor, que dá para a gente, às vezes dá para um amigo dar uma olhadinha, que às vezes acha, no computador sempre fica vermelhinho, dizendo, opa, atenção, olha aqui que tem alguma coisa que não está dando certo. E dados pessoais, nome, telefone e e-mail. Fica ligado no telefone, fica ligado sempre no e-mail, porque, como eu já disse, muita gente perde a oportunidade de trabalho por causa disso. Sempre ter um objetivo, sempre ter aonde você estudou, né? O que você estudou, qual é o grau de instrução que você tem. Contar um pouco da sua experiência profissional, algum curso que você fez de aperfeiçoamento ou uma carta de apresentação. Esse é o kit meu crachá super bonito para eu ir atrás de um trabalho. Sam, minha querida, por gentileza, Esse aí é parte de um currículo onde tem as informações, só o bairro que a pessoa mora, a cidade, o telefone e o e-mail. Ali ela diz que ela trabalha, que o objetivo dela é trabalhar na área comercial, onde ela tem bastante experiência, adquirida em grandes companhias nacionais e multinacionais, com expertise, que é experiência em vendas, em treinamentos, em direcionamento de grandes equipes. Ela já disse, isso daqui eu sou boa. É uma coisa já que chama a atenção. Depois ela vai para as habilidades, dizendo que ela gera resultados positivos, consistentes, baseado numa gestão bem assertiva, com direcionamento e com avaliação, capazes de gerar bons resultados, porque se eu vou lá, se eu faço avaliação, se você sabe que eu não estou gostando do seu trabalho, é mais fácil, né? Você mudar, enfim. Então, todas as informações, elas estão ali no currículo para dizer para a pessoa que, me chama para a gente bater um papo, que é onde a gente vai ter que dar o show, mas você vê, ele tem que estar limpo, ele tem que estar clean, ele tem que dizer o que ela fazia nos outros lugares, nas outras empresas, era responsável por uma equipe de 30 vendedores, tinha um faturamento do ano em média de 10 milhões, era uma loja modelo, ela era uma gerente formadora. Pode passar, Sâmia. Que é a outra metade do currículo, aonde tem um pouco mais da experiência, tem a formação dela, o que ela estudou,
tem as formações complementares, que foram os cursos que ela fez, e tem as informações adicionais, onde ela diz que que é adaptável, que tem habilidade em se relacionar com a equipe, que ela tem disponibilidade, que ela foi membro de um comitê de responsabilidade social focado em resultados. Então, esse é o crachá que a pessoa recebe lá quando você manda para algum lugar, né? Lembrando sempre que, guarda essa dica no coração, quem arruma um trabalho para você vai ser sua rede de relacionamento e de amigos. De cada 10 vagas lançadas no mercado do trabalho, somente 2 são divulgadas. E as outras 8 é o famoso QI. Não adianta ficar chateado com QI, com peixada, com ninguém, porque eu vou provar para vocês como o QI é a melhor alternativa. Pergunto eu para você, se você tivesse que contratar, Luana, uma pessoa para trabalhar com você no seu escritório ou na sua casa, você ia colocar um anúncio frio na internet ou você ia perguntar para meia dúzia de pessoas que você confia muito se teria alguém muito bacana que pudesse te indicar? Eu ia perguntar a Isis Rodrigues, porque ela ia ter alguém para me indicar, com certeza. Todo mundo, é a primeira coisa que a gente faz, porque eu quero o conforto de um coração quentinho. Tudo bem que não é nenhuma, nem a Luana tem nenhuma responsabilidade, ela pode dizer, olha, Isis, eu tenho essas 5 pessoas que são assistidas aqui do centro, e que são pessoas bacanas, e que são isso, dá uma olhada no currículo dela, mas eu não conheço, eu conheço só a vida, e eu não conheço profissionalmente. Ela não se compromete. Ou ela pode dizer, tenho sim, trabalhou comigo, não sei aonde, toma o telefone, toma o WhatsApp, liga agora. Aí fica a muvuca e você nem lançou aquela vaga. Então, se você realmente quer ser o QI e você não quer ser o 20% que fica excluído de todas as oportunidades, se relacione. E se relacionar é o seguinte, trabalhou no cinema, saiu, foi para outro lugar, não deixa os colegas, pergunta por quê? Porque na hora que você está desempregada, toda essa rede de apoio, de relacionamento que trabalharam com vocês, que estão trabalhando, que estão no mercado, portanto, estão sabendo que vagas que estão sendo abertas, vai aparecer e vai te indicar. Então, um plano de recolocação de emprego, ele exige o quê? Onde que eu quero trabalhar? Poxa, eu ia ser muito feliz se eu trabalhasse... Oi, Florzinha, já te deixo 1 minuto. Só acabar esse raciocínio. Eu seria muito feliz se eu trabalhasse na loja X, ou no Café da Copenhagen, ou no cinema lá do Natal Shopping, ou se eu trabalhasse sei lá, na agência de publicidade X, ou se eu trabalhasse como assistente de figurino no teatro do Klaus. Quem que gosta do Klaus? Já fala. Só um minutinho. Então, a gente tem que ter isso para dizer, poxa, para onde é que eu vou? Porque de posse desses lugares, aí, meu amor, você consegue o que quiser, porque 2 cliques te coloca junto com o maldito do Donald Trump. Então, existe o LinkedIn para isso, que é uma outra parte que depois eu vou preparar. Um outro pulinho, que é o seu currículo virtual para o mundo, onde o movimento trans está dando um show, que é no LinkedIn, onde tem grandes top voicers, grandes figuras, grandes pessoas brigando e querendo se matar, querendo botar transexual e travesti em todo canto, e é lá que a gente tem que estar do lado desse povo, todo mundo grudado, eu cutuco todo dia, bora, me dê isso, vamos lá, e isso porque a gente aprende, porque a gente faz parte desse contexto, né? Só um minutinho, fala aí, meu bem, você vai fazer parte do Klaus, que tem um nome chiquérrimo que eu ainda não aprendi. Alice Hoax. É isso, Hoax? Alice Hoax. O que você fez? Quem dera fazer parte do Klaus. Fala para mim. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do currículo. Na verdade, são 2 perguntas. Uma, e quando não se tem experiência, uma experiência inicial? O que eu coloco na área de experiência e se isso influencia em nos chamarem ou não?
E dois, qual a diferença, ou o que diferencia o currículo do portfólio? Eu sei que um é para a área de mais relacionada à arte, mas a montagem dele, qual é essa diferença? Vamos lá, primeira pergunta, olha que difícil, não tenho experiência, como que eu vou botar tudo isso ali no currículo, qualificações e o caramba, faz um sobre mim, poderoso. Quem eu sou? Eu sou Alice Hooks, tenho habilidade nisso, desenho super bem, me desculpa, foi você que disse que desenhava bem ou foi o Derek? Derek, alguém disse, desculpa, Foi mas... Foi o Theo. Theo que desenha. Theo, imagina, assim, eu tenho habilidades com artes cênicas, eu estudo isso, eu já fiz isso, eu já participei dessas oficinas, eu tenho interesse por arte, eu tenho interesse por várias outras coisas que dê a ideia de quem é a Alice, porque se eu trabalho, sei lá, se você... Provavelmente com esse currículo, você pode ter um currículo desse, um portfólio onde, sei lá, você faz os seus desenhos. Aí olha a diferença do currículo para o portfólio. No currículo, não dá para eu dizer que eu desenho bem, eu preciso mostrar que eu desenho bem e as coisas que eu já fiz, né? Então, ele vira um portfólio porque vai ser o meu currículo contando a minha história do que eu faço, mas vai ter meio que a prova, a degustação do que eu faço. Então, essa é a diferença, quando você pode trabalhar com imagem. Ah, eu sou design de unha, faço unha de gel, por exemplo. Sempre que a minha cliente sai, eu check, tiro foto. Aquelas fotos podem ser parte do recheio de um portfólio do trabalho dessa moça que é designer de unha, entende? E quanto à primeira experiência, não tem experiência para trabalhar, vamos catar as experiências, as nossas vivências, o que a gente gosta, vamos dizer o que a gente quer, a gente pode sair desse formato aqui. Depois eu posso mandar para a Luana alguns modelos de currículos de pessoas que não têm experiência, que eu fiz, para que vocês se inspirem. Mas como vocês terão, todos que estão aqui, terão um currículo incrível ou um portfólio incrível e terão assistência para entrevista, caso precisem, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Alice, eu teria o maior prazer em fazer o seu currículo ou o seu portfólio, tá? Ai, super animada e ansiosa para isso. Arrasou. A carta de apresentação, geralmente, você trabalhou esporádico em algum lugar, ou deu um apoio, fez um freela e diz, poxa, você pode, Isis, dar uma carta e dizer que eu fiz alguns freelancers, que eu já atendi, sei lá, imagina que você fez freela e a pessoa pode fazer isso, né? Dar uma carta de apresentação, dizer que você é pontual, dizer que você é uma pessoa solícita, que foi uma experiência bacana. Então, tudo tem jeito. Não tem jeito quando a gente fica amarrada dentro de um esquema que tem que ser qualificação, que tem que ser aquilo, que tem que ser aquilo. Não, se eu não tenho, eu vou dizer, o que eu tenho é isso. Isso daqui pode fazer muita diferença na sua vida e é uma coisinha que vocês guardem no coração, a outra que é característica, vantagens e benefícios. Ou seja, quais são as minhas características, o que eu tenho para oferecer, que vantagem você terá em me contratar, é interessante, a gente faz esse exercício na nossa mentoria de entrevista, e qual é o benefício que essa criatura vai ter em contratar você. Então, quando você consegue formar esse pensamento, você consegue se vender bem em uma entrevista. Lembrando que os documentos são muito importantes, uma outra coisa excludente que às vezes faz com que a gente não contrate, é porque a documentação não é bacana, as pessoas não têm toda a documentação, isso dá uma dor de cabeça daquelas. Então, o RG, o CPF, a carteira de trabalho, que é CTPS, carteira de trabalho a carteira mesmo, essa daí, Previdência Social, o PIS é indispensável, você pode ter tudo, se você não tiver o PIS, você não trabalha, então quem não tem PIS, vai na Caixa Econômica, pede para o cara lá dar o CPF, dar a fichinha do PIS, porque é o maior BO, você foi contratado, tá amando, tá feliz da vida, fez tudo, não tem um documento desse, ainda tem um BO maior do que o PIS, que é
os meninos que não têm o certificado de reservista se matam. Já vi uns caras chorarem assim, e eu chorar junto, que eu sou dessas, porque, tipo, não pegaram o certificado de reservista, foi lá para pegar no batalhão aonde serviu, os caras só para sacanearem, manda jogar daqui a 3, 6 meses para você ir buscar, Raí já soube disso, só que o cara não pode te contratar sem o certificado de reservista, porque existe uma lei idiota que atrela, todo mundo tem que servir a isso e ter aquele cartão, quem não serviu, para poder ter um emprego. Então, é triste, eu não desejo para ninguém quem não tem. Então, quem não tem o certificado de reservista, tatua no coração, vai atrás, guarda, plastifica e deixa guardado na vida, porque você não faz concurso, não faz um monte de coisa se você não tiver o certificado de reservista. Certidão de nascimento e ou casamento e histórico escolar. Isso é a documentação que precisa, que uma vez você com um currículo bacana, uma vez você está participando do processo seletivo, foi aprovado, aí as empresas pedem essa documentação. Pode passar, Sam. Sendo mulher trans, eu preciso do certificado de reservista também apresentar? Precisa. Infelizmente. Eu não sei, assim, eu não sei quando você muda a toda a documentação, e aí talvez a Luana possa me ajudar, porque toda a documentação e você muda de gênero, o gênero feminino não precisa servir. Então, eu não sei se você já com nome de feminino e gênero feminino, se precisa, mas se não tiver isso, se você tiver o nome antigo, precisa. É exatamente isso. As mulheres trans não precisam ser alistadas enquanto mulheres trans, mas para fazer o processo de retificação do nome, é necessário ter a reservista. Então, antes de retificar o nome, precisa tirar a reservista para poder fazer o processo todo no cartório e mudar toda a documentação. Os meninos trans é ao contrário. Antes da mudança, não precisa da reservista. Após a mudança, precisa da reservista, no caso, a dispensa militar, né? Poucos casos de meninos trans que já puderam servir ao Exército. Aqui no estado, por exemplo, não temos nenhum caso, porque o Exército alega que não tem condições estruturais suficientes para isso. Uma informação importante é que toda essa documentação vocês podem emitir com a orientação das equipes do centro. Então, muita gente já está nesse processo, né, de emissão de todas as documentações. A carteira de trabalho, por exemplo, a partir da pandemia, não é mais feita impressa. É digital, é um aplicativo, em casa você consegue fazer o título de eleitor do mesmo jeito. Então, quem não tiver a documentação... Muita gente está nesse processo de emissão da documentação por causa da retificação do nome, mas as equipes podem orientar também lá no centro. Maravilha. Esse é um modelo de carta de apresentação que aí atende também, porque quando eu tenho uma carta registrada, uma carteira, ele diz, Isis entrou em janeiro de não sei quando e saiu em fevereiro de não sei qual ano. Quando eu não tenho, alguém me disse assim, Isis, eu também trabalho aqui, mas eu estou em situação informal, eu acho que é o garoto do Laluna, né, que não tem registro. Kaique. Acho que é o Kaique. Sou então, eu. Às vezes, Kaique, é uma faca de 2 legumes. Eu estou lhe dizendo isso hoje porque... O seguinte, você vai ficar... Você disse que está há 3 anos, não é? É. Esses 3 anos, você não tem contribuição, não foi assinado, nananana, mas quando você for num outro emprego, que você disser assim para mim, eu trabalhei 3 anos no Laluna, Isis, mas eles não assinaram a minha carteira, eu sou freelancer, etc. Pois é, como é que eu vou acreditar na sua palavra, entendeu? Então, para isso, pode ter uma carta de apresentação e ou recomendação, que é quando ela diz assim, Isis, essa é a carta de apresentação, desculpa, que você está se candidatando, que está fazendo, né, para essa vaga, dentro das minhas características, dizendo como é que você vai. Mas tem a carta de recomendação, que essa pessoa do Laluna
pode dar para você dizendo que você trabalhou esse tempo. O que também parece-me uma confissão, sabe? De que ela fez uma coisa que não poderia, talvez, fazer durante muito tempo. Então, esse é o problema do não registro. E a melhor hora da gente procurar um trabalho é quando a gente está trabalhando, porque é quando a gente vale mais, é quando a gente tem opção de barganha e poder de escolher, que é para a gente não ficar meio que acomodado ali, porque você precisa tá coberto pelo INSS, né, o sistema de saúde, o sistema de proteção que estão tentando destruir, mas é ele mesmo que salva todo mundo, é ele que dá o mínimo de garantia que a gente tem se a gente acontece algum acidente no trajeto de trabalho, de você estar amparado. Então, a gente vai fazer um currículo incrível, Kaique Aires, para a gente encontrar um formal maravilhoso e você dá show. Beleza? A entrevista, importante a apresentação pessoal, máscara, gente, a pandemia está daquele jeito, a gente precisa sim usar máscara, o ideal é que essa máscara, ela seja discreta, que ela não seja de bichinhos, que ela não seja nada que possa brigar junto com o seu look, com o seu visual, ou seja, o menos é mais, para que a gente ir lá e já causar de uma forma que isso pode ser excludente, então tem que, não é você deixar de ser você, mas é a gente dar aquela paradinha, sabe, na gente, que às vezes a gente se estica. Então, ter uma máscara adequada, e mais de uma, e lisa, e que possa compor com o seu look. Os meninos de barba, não tem problema nenhum ter barba, é até sexy e bacana, só que uma barba, ela precisa estar bem, assim, organizadinha, faz um pezinho aqui, né, para não ficar, às vezes, com aquele ar de desleixo, porque você está sendo avaliado naquele momento, né, é aquela estampa, primeiro a gente olha e diz assim, opa, gostei da embalagem, deixa eu ver se eu vou dar moral e se eu vou ter um coração aberto para ouvir o resto da história. Bigode, idem, maquiagem, né, a gente saber a hora da maquiagem, é bacana se maquiar, mas tem a maquiagem da noite, tem a maquiagem do dia, a maquiagem da gente ir e mostrar a nossa cara numa entrevista, cabelos, unhas, cuidado com a higiene, com o hálito também, que eu não coloquei aí, a vestimenta, né, e vestido adequado, o menos é mais, quando se diz as estampas, e qualquer outra coisa, isso ninguém está fazendo regra, não, sabe, gente? Mas se eu posso ir com uma calça jeans que é básica, que é universal, com uma camisa ou uma blusa branca, ou azul, ou preta, ou da cor que você goste, que é uma coisa que não chama muita atenção e que não vai desviar o foco da beleza do seu papo, do que você tem para dizer, é como se fosse uma moldura de um quadro, e você é a obra de arte, é que tem que ser a coisa mais importante, o quanto que você se preparou, o quanto que você está empoderado e sabe falar sobre você, mesmo não tendo aquela experiência que é bacana se ter, de você saber dizer, olha, me dá uma oportunidade, que eu sei fazer, que eu aprendo, que eu sou inteligente, então, tudo isso faz parte de cartadas que faz a diferença na hora de fazer uma entrevista, e a pessoa diz assim, poxa, esse cara é um menino massa e eu vou dar essa oportunidade, porque toda essa história conversa, essa imagem dele aqui na entrevista conversa com a indicação que a Luana deu, conversa com o currículo que ele mandou. Então, nesse momento da entrevista, cuidar desse aspecto de apresentação pessoal. As dicas importantes pontual, mesmo que seja presencial ou virtual, não se atrase, chegue antes, nem muito antes, para não demonstrar que é ansioso. Se você vai fazer virtual, teste tudo antes, ligue o vídeo, porque é interessante que a pessoa veja o seu rosto, que a pessoa veja seus movimentos, a forma como você se expressa. Teste antes, né? Antes o som, teste o áudio, veja o enquadramento se está bacana, e nunca se atrase, porque é um cartão de visitas muito feio se atrasar. Pesquise antes sobre a empresa, na verdade, a gente pode recusar determinadas empresas que a gente não gosta, ou que a gente sabe, tem umas que tem umas famas, né, no mercado, você fala assim, para ali eu não vou. Então, estude antes. Vá no site, veja o amigo que já trabalhou lá, tem o Reclame Aqui, para ver se essa empresa, a gente mede uma empresa que a gente está entrando, se ela se incomoda, se ela trata a gente bem ou não, pelo Reclame Aqui, tá? Eu vou dizer...
Só um parênteses, eu acho que isso é muito importante, porque você pesquisar, ir até a empresa, ou ter uma ideia de como é aquela empresa é importante para saber que jeito você vai, que forma de se vestir, né? Porque eu não vou para um escritório, vamos supor assim, de contabilidade ou advocacia, vestido de tênis, bermuda e camiseta regata, vamos supor, né? Assim eu vou para uma entrevista na Chili Beans, né? Que na Chili Beans Eita, eles Raí, vão... arrasou, hein? Isso, na Chili Beans eles não estão nem aí Na com Chili Beans é só roupa... doidão, a gente É vai só do jeito doidão, que gente é. de dread, tatuado, entendeu? Então é conhecer e saber para onde eu estou indo, onde eu quero trabalhar, Mas vocês entendeu? viram que bacana? Você deu um exemplo maravilhoso. Você deu o exemplo da Chili Beans, que é tipo, Isso, aqui a gente aceita é, todo mundo, então pode deixar currículo na Chili Beans mesmo, que não tem problema. verdade. Então, vocês conseguem entender como é que a gente também precisa entender do mercado e o que está acontecendo? Eu vou deixar um currículo na escritório da igreja do bairro, ou eu vou deixar na Chili Beans que eu vou ser mais aceita e o cara não vai jogar o meu. Então, até isso a gente precisa conhecer o mercado. A gente conhece como? Essa empresa é gay friendly, como se chama, é friendly. Essa empresa trata bem os clientes dela lá no Reclame Aqui, porque se ela trata bem o cliente dela, que paga para ela, que dá o dinheiro dela, ela vai tratar o funcionário melhor. Agora, se ela não liga para o cliente, se a nota dele é horrível, se tem 200 reclamações lá, xingamento, nota de 2, ninguém nunca foi atrás para responder sobre aquela empresa, fica com a pulga imensa atrás da orelha, porque se ela não liga para quem dá dinheiro para ela, quiçá para a gente que vai ser Que tira o dinheiro. que vai ser o empregado, né? É. Então, a entrevista treine antes, é bacana você treinar a sua performance, você colocar no papel pontos que são importantes, ó, para você não esquecer. Não tem problema nenhum olhar aqui coisas, eu pelo menos tenho uma memória horrível, vou botando coisas para lembrar. Então, se você está fazendo uma entrevista, pode fazer aqui, acompanhar os tópicos. Se for presencial, se for coisas de número que você precisa lembrar, não tem problema nenhum colocar num papelzinho. Evite gírias e vícios de linguagens. A gente também sabe que o preconceito existe com relação a isso, porque a linguagem é uma coisa muito viva e ela pode dizer de que lugar que você é e frequenta, e isso pode ser excludente, né? Ah, fala desse jeito, deve morar não sei aonde. Fala desse jeito, deve ser bacana e nananã. Então, é importante da gente ligar nisso. Entreviste a empresa, tatua outra dica aí no coração. 2 perguntas ao final da entrevista sobre, por exemplo, eu vou dar 2 dicas. Está numa entrevista, acabou, e a recrutadora pergunta, Sâmia, você quer fazer alguma pergunta? Aí, geralmente, você fala assim, não, você só quer se livrar, né? Tipo, vou fazer pergunta, já imprensado até agora, respondendo umas coisas que eu já estava nervoso. Então, geralmente, a gente fala que não e quer se livrar daquilo. Mas se você pergunta para ela, imagina que eu te entrevistei, você me disse o que é que você faz, você me disse como que você faz, você me disse quais são os resultados que você tem com essa sua parceria e seu trabalho aí. E eu estou procurando uma pessoa exatamente que nem você. E quando você me pergunta ao final e diz assim, oi, Isis, me fala qual é o perfil da vaga desse profissional que você está procurando. Para eu entender, agora que a gente acabou, eu queria entender quem é esse profissional que você está procurando. O nome disso chama-se pergunta de validação, porque se você se portou bem, se você soube se vender bem, ela vai dizer, bem, eu queria uma menina, assim, ligada em tecnologia, uma menina antenada, que mexesse com o Google Meet, você já falou lá que você mexe com isso, que você mexe com tecnologia, que você tem facilidade. Eu preciso de uma pessoa que se comunique bem, que consiga abrir as minhas reuniões, e nananã, e nananã, e nananã. Tá bom? Ah, tá ótimo, muito obrigada. Ou seja, eu validei tudo que você, se teve competência para se vender, ela vai dizer, eu não posso não contratar você, porque eu estou dizendo da minha boca que a pessoa que eu quero tem as suas características. Então, isso é muito poderoso, porque ela pode até eu posso até te ligar amanhã e dizer, Sâmia, desculpa, na verdade, você estava num processo seletivo, eu entrevistei várias pessoas e eu acabei optando por uma outra pessoa que tinha um outro perfil. Pode acontecer?
Pode acontecer, mas é muito poderoso quando ela reafirma para nós duas, eu reafirmando para você, nós duas ouvindo que a pessoa que eu estou procurando é você, você tem essas características, fica muito mais difícil de eu ligar amanhã e dizer, você não se enquadrou muito bem no perfil, porque, pô, que mentira é essa, que ontem mesmo para mim, no final da entrevista, a pessoa que você disse que estava procurando, eu me encaixo muito bem nisso, percebe como é poderoso essa pergunta? E uma outra pergunta poderosa é quando a gente demonstra a preocupação de entrar no lugar também. Porque não é porque eu estou precisando que eu também quero entrar em qualquer lugar, né? E a pergunta é, como é que vocês estão planejando o ano de 2021? A empresa está... quais são os planos da empresa para esse momento? E isso causa uma ótima impressão também, né? Porque ela diz o seguinte, bem, ele também está preocupado em entrar aqui, ele não está aceitando qualquer coisa e ele quer saber para esse barco que eu estou dirigindo, para onde esse barco está indo. Então, essas duas perguntas, por exemplo, pode ser outras, como a situação de transexuais, travestis, como é que é o ambiente, enfim, outras perguntas que você pode demonstrar curiosidade. Mas essas duas representam pelo menos 40% de uma boa entrevista, de deixar uma boa impressão de uma pessoa que é aplicada, que é interessada, que pensa e que também está preocupada em saber aonde vai trabalhar. Muito bacana isso. E os outros 40%, olha que interessante esse dado para vocês, esses 40% do final, aonde diz muita coisa, sem você dizer quase nada, porque você apenas perguntou, concorda comigo? Tu passou a entrevista Ao final da entrevista, você faz duas perguntas, e essas duas perguntas, a impressão e o desejo e a vontade de tê-lo comigo, representa 40%. Agora, isso, óbvio, depende muito da impressão que você conseguiu deixar, né? E por isso a gente pode também treinar antes, para o nervosismo não tomar conta, e para você ser fiel às suas coisas. Os outros 40% é uma apresentação. Sabe quando quando a recrutadora diz assim, me fale sobre você, o Raí... Trava tudo. Né? É complicado, então, quando quer falar sobre você, ela não quer muito ouvir assim, eu tenho uma namorada, o meu pai mora não sei aonde, ela pode até perguntar mais na frente. Mas quem é você poderoso por exemplo, se você perguntasse para mim, oi, você está me entrevistando para eu ser gerente da sua loja. Quem é você? Eu sou Isis, eu trabalho a minha vida inteirinha com vendas. Só fiz isso. Vendo a minha mãe parcelado em 3 vezes. Só fiz isso. Trabalhei em grandes empresas, geri muita gente, só sei vender. Se eu tirasse na Mega Sena acumulada, essa semana, eu ia montar uma loja, sabe, daquelas, de moda, de produtos descolados, com um monte de gente de ateliê, de pessoas incríveis que estão produzindo, e eu ia chamar as melhores pessoas, os melhores profissionais que já passaram pela minha vida inteirinha. Eu ia escolher um a um, eu ia botar esses caras para trabalharem junto comigo, eles iam ganhar um salário maravilhoso, eles não teriam hora para trabalhar, porque eles teriam responsabilidade de atender o cliente bem, eu fazer o horário, e eu ia ser muito feliz. Essa sou eu. Nossa! Você entende como é impactante? Eu falei sobre mim, sobre a minha profissão, sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos, sobre o que eu gostaria. E eu disse uma mensagem bem poderosa para essa pessoa que ela não estava esperando, e a partir desse momento ela já vai se arrumar assim na cadeira e vai dizer assim, opa, deixa eu prestar atenção aqui, porque eu acho que vai ser bom esse negócio. Você entendeu? Uhum. Os outros 20% é, de fato, o recheio. O que você fez, Isis? Eu trabalhei aqui, eu ensinava as pessoas a vender, eu tinha resultados assim, eu fazia isso, eu treinava, eu avaliava, enfim. Muito bacana. Mas esse é o recheio. E um defeito seu? O defeito, não pode dizer aquelas coisas. O meu defeito é pergunta? Não, a pergunta que o entrevistador está lhe fazendo. O meu defeito?
eu tenho uma resistência e um pouquinho de impaciência em delegar, porque eu sou acelerada, eu cumpro prazos e às vezes eu não tenho muita paciência de esperar o 45 do segundo tempo para alguém me entregar, então eu vou lá e faço. E eu sei que isso não é uma coisa bacana, porque não dá para eu gerir um barco desse aqui sozinho, porque eu preciso de todo mundo, mas é uma coisa que eu estou trabalhando, mas eu tenho uma dificuldade enorme. Se eu pedir um trabalho para o dia 20, no dia 19 eu já quero estar pronto, e no dia 18 eu já estou lhe perguntando se a sua parte está pronta. E se você disser, Isis, mas você não falou que era só dia 20? Eu digo, beleza, dia 20 você me entrega. E aí eu vou lá, passo a noite inteira fazendo e bolufas, porque no dia 19 eu quero estar com ele pronto. E isso é horrível para um gestor, porque eu acabo trabalhando mais. Mas eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu já disse também que reconheço e que sei, né? Mas cada um tem o seu defeito, e que, na verdade, não é defeito, é uma dificuldade, é uma coisa que eu faço coisas muito bacanas e melhores, e outras eu faço com menos habilidade, ou com menos talento, digamos assim, o que é perfeitamente normal. Mas isso aí são coisas que a gente tem que construir, eu vou ter que parar e dizer assim, o que me irrita muito durante o trabalho? O que é um desconforto? É porque também existem perguntas que são feitas, acredito que, assim, meio que para bugar a nossa mente, né? Porque, nesse caso, você não falou de um defeito, assim, quando pergunta qual é o seu defeito. É um defeito horrível. Mas a gente costuma responder assim, eu sou ansioso. Eu sou, não sei, preocupado demais com as pessoas, entende? Isso não é uma dificuldade. Quando ele pergunta isso, porque entenda, a entrevista é para dizer o seguinte, deixa eu saber um pouquinho de você. E aí, quando você diz para mim, eu sou ansioso, você não está me dizendo nada sobre você. Você precisa me dizer alguma coisa de que, de fato, você sabe que você precisa, ou que você tenha autoconhecimento, que você saiba do que você precisa melhorar, porque, na verdade, ela não está preocupada com o que você vai responder. Ela está preocupada se você tem a capacidade de se autoavaliar e dizer, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Mas eu não sou muito bom nisso, muito bom nisso, muito bom nisso, e eu preciso sempre me esforçar um pouco mais para entregar isso, entende? Então, ansioso e todas essas coisas comportamentais, elas não são o que o seu recrutador quer saber. Ela quer saber se você tem capacidade de resolução. Por exemplo, as perguntas hoje são o seguinte, me conte uma coisa, me conte um fato, um case, por favor, Raí, de quando você... algum case de problema que você teve com alguém da equipe, como foi que você resolveu? Essa é a pergunta. O nome disso chama-se entrevista por competência. Você só vai responder se você, de fato, tiver vivência, se tiver vivido aquilo, tiver dito, sim, aconteceu já isso comigo, a gente quebrou o pau, não sei o quê, mas a gente foi lá, a gente conversou, a gente viu que a gente não podia, e chamamos o gerente, e hoje a gente trabalha super bem. Então, ele só queria... A pessoa quer saber se você tem vivência, se você viveu, como é que você reage a todas as armadilhas e coisas horríveis que acontecem no trabalho, que é o outro, às vezes, fazer bullying, o outro não fazer o trabalho e você ficar encostado com o trabalho dele. Quando o recrutador pergunta, ele quer saber da sua vivência, do seu dia. O que você faz de bom, o que você não faz, o que você faz melhor. Entendeu, Raí? Vamos pular, querida Sami? Oi, Isis, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Que já fizeram algumas vezes para mim e eu fiquei com dificuldade com essa pergunta. E por que você escolheu essa empresa? Então, você precisa dizer o porquê de verdade. Eu, por exemplo, quando alguém pergunta para mim, eu digo porque eu escolhi trabalhar aqui. Escolhi passar por esse processo seletivo, foi uma escolha minha. Eu escolhi 10 empresas, eu estava num processo de me recolocar, e a sua empresa foi uma delas. Por quê? Porque eu gosto do produto, eu me identifico, digamos que eu vou falar de loja, que eu trabalhei em loja a vida inteira. Porque o seu produto, eu como a sua pizza, é a melhor do mercado, ou porque eu
eu vestiria essa roupa que eu estou vendendo, é uma coisa na qual eu me identifico. Então, não existe pergunta pronta, existe você se preparar para aquela entrevista quando você diz assim, eu vou para a entrevista numa empresa, vou chutar, Lojas Americanas, tá? Não me levem a mal, pode ser qualquer outro ambiente, o meu é muito de loja, então eu vou lá. Quem é a loja americana? Tem quantas lojas aqui em Natal? Aí eu vou lá no LinkedIn, guardem no coração o LinkedIn, por favor. Vejo quem são todos os gestores da área de Natal que trabalham nas lojas americanas. Vou lá, linda e bela, e digo, oi, João, tudo bem? Você é o diretor aqui regional das lojas americanas em Natal? Meu nome é Isis. Seria um prazer imenso fazer parte da sua rede de contatos por aqui. Um abraço cordial, Isis. Plaf, te mando para o Bof. O Bof abre lá e diz, nossa, que menina interessante, trabalhou a vida inteira com isso, com vendas. Vou aceitar. Profit me aceita. Daqui a um mês, aparece uma vaga nas lojas americanas. Eu faço o quê? João, tudo bem? Eu vi que vocês lançaram essa vaga essa semana aí nas lojas americanas e eu tenho todas as características e competências para participar desse processo seletivo. Você poderia me dar aquela mãozinha para aquele RH da sua empresa e você botar meu currículo na mão dele? Sabe o que o cara faz? Claro, Isis, com o maior prazer. Poxa, ele vai mandar o meu currículo, que sou amiga dele, que participa ali, ou de uma outra pessoa, entende? Como que precisa ter o plano, porque o plano por que você quer vir trabalhar aqui, Alice? Porque eu escolhi, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo, porque eu entrei no seu site e eu vi que vocês têm atitudes e ações voltadas para o público LGBT, que é mais, e isso para mim é um super diferencial. Então, você precisa ter argumento e coisas para você falar, porque não existe uma resposta pronta. É a tal da entrevista por competência e por vivência. Você vai estudar, você vai escolher, ou alguém te chamou, você não escolheu, está precisando mesmo? Qualquer lugar, mandou currículo? Mandou. Vou fazer a linda, vou fazer essa entrevista, não é o lugar que eu gostaria, preciso de grana agora e vou treinar lindo, vou estudar a empresa linda, vou dar o meu show, vou entrar e quando eu chegar lá, eu vou procurar uma oportunidade melhor. Essa é a fita. Aqui são os modelos. Isso eu conheço, atuação. Isso improvisar. Aqui é uma máscara que a gente não recomenda, aqui pode ser uma máscara bacana que a gente dá para usar com tudo na entrevista ou no trabalho. Aqui é aquela barbinha e aquele cabelo solto que às vezes toma muita conta do espaço, dependendo do que você está trabalhando. Aqui já é uma barbinha e um cara assim meio que organizando para fazer essa pontinha aqui, um cabelo mais organizadinho. Aqui é uma maquiagem de trabalho, uma coisa mais leve. Aqui já é o olhão azul, assim, que já não combina muito com o sol da manhã, mas fica bacana à noite. Unhas, meninas, quem tá aí, Alice, as outras meninas, por que algumas lojas e empresas não querem que use unhas coloridas? Porque quando a unha está vermelha, precisa estar ela vermelha inteirinha, para não ficar descascada assim. Então, às vezes, eles pedem para que as unhas sejam de tonalidades claras, de modo que se descascar, não fica tão feio. Pode pular, Sam. O cabelo das meninas, sempre fazer um coque é bom, porque dá versatilidade, não cai nos lugares, não fica cobrindo o seu rosto, o rosto fica limpo, pode usar tranças. Evitar usar cabelos muito soltos, até em função da pandemia, o cabelo é um grande hóspede de vírus, né? Então, quanto mais ele estiver organizado e no lugar, é uma higiene e uma segurança também. Perfume. Bota o mais gostosinho possível, que seja leve, que seja suave, porque tem pessoas que têm rinite alérgica e que tem... eu já participei de processos seletivos onde a recrutadora teve um problema gravíssimo, porque um dos candidatos estava com perfume muito forte, ela tem rinite. Então, imagina você provocar isso numa pessoa que você está querendo encantar para trabalhar. Então, não vai com
com o sovaco fedorento, mas também não vai muito cheiroso, sabe? O cabelo, a barba, as unhas dos homens, né? Como sempre limpas e bem cuidadas também. É o maior portal do Brasil para empregos para transexuais. Eu conheci esse pessoal lá no LinkedIn. Eles são incríveis. Aqui, gente, ó, Sou Trans, você clica ali no Sou Trans, você vai poder carregar o seu currículo, aquele maravilhoso que a gente vai fazer e vai coisar para todo mundo, para a gente ter um currículo incrível. Essa transformação, curso online, gratuito e com acessibilidade para trans de qualquer Brasil, grátis, clica aqui. Isso tem coisas maravilhosas. Essas são as ofertas de emprego para quem quer buscar, ó, por estado, e no bloquinho de notas do celular, transempregos.org. Tatua no coração, pelo amor de Dagmar, sobe mais para eles verem. Eu já vi que tem curso de cinema. Vou mandar o link para vocês. Tem vaga no Transemprego aqui para o Rio Grande do Norte, porque já era para a gente se alimentar, Kaique, para a gente se cadastrar, para a gente poder correr e ir atrás da empresa que vai se cadastrar. Sobe mais para ver o tanto de empresa que esse pessoal já mobilizou. Vocês não duvidem de mim que nós vamos ser igual uma dessas, tá? Vocês anotem aí que eu não estou para brincadeira, porque nós vamos ter um portal desse, ou eu não me chamo Isis Rodrigues de Souza. Bora. Olha que linda! Olha, gente, as empresas que apoiam, desce, ó, Amazon. Legal. Isso são todas as vagas e de todos os lugares de empresas parceiras que cadastram para fazer. Cadastre o seu currículo. Acima, eu acho que já passou, tem 2 cartilhas absolutamente incríveis. Para profissionais de RH. Tem mais de 700 empresas parceiras, e nessas dicas valiosas, aí vai ter em PDF que vocês podem baixar. Uma cartilha maravilhosa para a gente poder dar para uma empresa que quer começar a ter acessibilidade, porque não adianta só jogar trans e travestis numa empresa sem ter o acolhimento, sem preparar toda a equipe para receber esse público. E tem como é que se diz? A cartilha que está aí em PDF, a cartilha para transexuais e travestis, para se habilitarem para ir para os empregos, e basicamente muita coisa mais do que isso que eu falei. Isso é um portal maravilhoso. Joguem no vento, divulguem para todo mundo, porque é assim que fomenta, é assim que a gente vai atrás de pessoas. Eu vou preparar um site para que a gente faça isso, mas enquanto a gente não está, eu acho que a gente precisa prestigiar e se cadastrar aí e botar a cara no sol mesmo para ver se a gente consegue empresas que possam fazer esse link e essa ponte, e a gente está usando também a plataforma. Pronto. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Claro. É que, assim, é uma das atribuições do centro a articulação, inclusive, com essas instituições, com empresas, para que a gente consiga estar aí cavando espaço para vocês, né? Então, acredito que esse ano, aí, junto com o Isis, que tem O Céu é o Limite, a gente vai conseguir desenvolver... gente, ninguém me segura. A gente vai conseguir desenvolver um projeto, e a nossa ideia é que, inclusive, o mapeamento que está sendo respondido, a partir do mapeamento, a gente tenha um perfil das pessoas trans aqui de Natal, estão ou não estão no mercado de trabalho, para que a gente possa sensibilizar a prefeitura, né, a gestão municipal, os vereadores. Existe um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores, que é o Transcidadania, que tem a ver com isso, com a geração de emprego e renda, com isenção fiscal para as empresas que ofertarem empregos para a população trans. Então, a gente vai tentar desenvolver esse projeto para tentar institucionalizá-lo, né, para a gente ter aí algo concreto que a prefeitura possa estar oferecendo às empresas em troca da diversidade dentro das empresas, que é geralmente o que acontece com essas que estão
no site, no Transempregos, né? Tem empresas que, por si só, elas já trabalham dessa forma, né, com a inclusão. Mas tem outras que não, né? Oi, bom dia. Me chamo Alice, sou técnica de enfermagem aqui do Hospital Valfredo Gugel. Sou técnica de enfermagem, sou mulher trans, trabalho aqui na UTI desde 2014. Trabalhei em UTI pediatra e agora há 2 anos de trabalho na UTI geral. Estive na linha de frente com combate ao coronavírus, fui a primeira mulher trans a ser vacinada e vim falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu trabalho com assistência ao paciente, dando total integralidade, equidade. Gosto de trabalhar com humanização, como assim tem que ser, e mostrar um pouco da minha rotina. Sou muito bem quente, você está vendo? Muito bem aceita, graças a Deus, aqui no meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Queria acabar dizendo que foi um prazer imenso, que vocês me fizeram muito feliz, que a gente sonhar junto e de mãos dadas é muito bem melhor, e eu agradeço imensamente. Foi muito bom. Foi muito bom, maravilhoso, viu, Isis? Muito obrigado mesmo, Raí, muito bom. Eu vou te ver para a gente tomar um café. Nós que temos que agradecer, Isis. Foi incrível e obrigada pela ajuda. Espero que nós estejamos juntas aí por um bom tempo. Pode crer, eu tenho a intenção é essa, Alice, prazer super. É isso aí. Eu quero falar também antes de ir embora. Fala, Luana. Sâmia vai finalizar daqui a pouco, mas eu quero dizer que meu coração fica cheio de orgulho, assim, porque quando eu conheci Isis, eu falei, ela não é só uma profissional que entende sobre isso, sobre orientação profissional, ela é uma pessoa que enche a gente de esperança e a gente fica com muita vontade de sonhar quando a gente ouve Isis falando. Então, quando eu conversei com ela a primeira vez, descobri que nossos destinos estavam super cruzados. Eu sou amiga do filho de Isis, e ele é uma pessoa maravilhosa também. E não sabia, descobri na hora. E assim, Isis, muito obrigada. Você vai fazer muita diferença na nossa vida, na vida das pessoas que a gente acompanha lá no centro. Estou super feliz, satisfeita. A oficina foi linda. E é isso, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito ainda. Aí a nossa programação, tá, gente? Amanhã ainda tem capacitação para os servidores. E na sexta-feira nós temos uma live mais que especial com nossas referências. E pessoas inspiradoras que vai falar sobre as mulheres trans na política e a participação. Manda um link para mim, eu posso ver? Pode deixar, pode, claro. Será muito importante sua participação. E agora vamos na foto, né? Beijo a todas e todos e todos. Tudo de bom para vocês. Obrigada, amei. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Lu, beijo, Sâmia, todo mundo. Beijo. Valeu. Tchau.